Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos dos Santos, doutorando aqui do PPGEC da Unijuí. E nesse episódio nós conversaremos com o Diego dos Santos Verri e com a Maria Carolina Magalhães Santos. Então, sejam muito bem-vindos e eu já vou pedir para vocês se apresentarem, falando um pouco da trajetória acadêmica de vocês e quais temas vocês pesquisam como doutorandos aqui do PPGEC e no que vocês estão atuando atualmente. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigada, Carlos. Um prazer estar aqui contigo, com o Diego, que já é meu colega de muito tempo, parceiro de escrita, de pesquisa. Então, como você já disse, eu sou doutoranda em Educação nas Ciências. Atualmente, eu pesquiso Educação Republicana e como funciona o operar da linguagem dentro dos campos da educação e da política e essa transição entre esses dois mundos. Sou professora de História, licenciada aqui pela Unijuí, fiz o mestrado aqui na Unijuí também. E hoje eu atuo como professora de História na rede privada, em 3 de Maio, aqui no Rio Grande do Sul, dentro de uma cooperativa educacional. Nós somos um grupo que há 10 anos atrás fecharam nossa escola. Nos vimos professores desamparados, muitos que dependiam apenas do emprego, de estar ali nesta escola, no Colégio Dom Hermeto. E por isso fundamos uma cooperativa de professores. Hoje contamos com mais de 50 profissionais atuando dentro da nossa escola, que vem crescendo cada dia mais. E é uma proposta um pouco diferente da educação, né? Dentro da educação cooperativista também, além, obviamente, do ensino básico regular. Muito bom, muito legal. Então, boa tarde a todos. Bom dia também, né? Ou boa noite. Ou boa noite. Eu sou o Diego, a minha primeira formação é História. Eu também fiz o mestrado aqui na Unijuí e atualmente sou doutorando e pesquiso educação, neoliberalismo, né, transição entre o processo de educação e aprendizagens. E atualmente estou atuando no Estado também como supervisor pedagógico. Ok, muito bem. Então, o episódio de hoje, em especial, nós estarmos aqui, é para conversar a respeito dos projetos do PPGEC e também, em específico, o projeto dos textos acadêmicos e o lançamento aí da 4ª edição, do 4º volume do livro dos textos acadêmicos. Então eu já vou pedindo para vocês, né, no geral, falarem um pouco a respeito dos projetos que o nosso programa aqui da Unijuí tem. Então, se quiserem comentar a respeito deles. É claro. Então, os projetos o PPGEC, né, tem uma série de projetos e todo ano nós temos processo seletivo, né? Então todos os anos nós temos turmas novas de mestrandos e doutorandos. A ideia é que esses mestrandos e doutorandos se integrem dentro desses projetos, né? Nós estamos hoje no projeto de textos acadêmicos, mas além desse projeto de textos acadêmicos, nós temos um projeto de catalogação, temos a Universidade Escola. Me ajuda, Maria, que eu já... O grupo de leituras em língua inglesa. Exatamente. Então, esses projetos, eles, na realidade, eles fazem parte do nosso cotidiano. Então, à medida... Cada ano, a ideia é que novos integrantes façam parte, a gente vai cedendo espaço, né, para os novos que estão chegando. Os textos acadêmicos também é uma oportunidade a mais, né? Não apenas a produção da obra, né? A obra é uma consequência do projeto, mas a ideia é que cada acadêmico produza, né, além das suas atividades normais, que ele produza então um texto, seja das suas atividades, seja da sua pesquisa, né? Seja daquilo que se demonstra melhor ali, onde você se encontra, né, dentro das pesquisas, e produz um pequeno texto. Esse é um texto de apresentação, né? Estou pesquisando sobre X assunto, vou fazer uma apresentação sobre esse tema. E então, todos os meses, né, durante o ano todo, nós temos um calendário e cada um produz o seu texto e a gente compartilha com os colegas, né? Compartilha nos grupos internos também do PPGEC. Postado, né? Exato. No site. Esse texto ele acaba virando uma postagem no site
que também já gera uma publicação, né, Maria? Isso mesmo. Ele já conta como uma publicação, Claro. já para o aluno que, por exemplo, 2025 está entrando, ele já entra no projeto e já tem a oportunidade de fazer essa escrita e contar como uma publicação no currículo dele, então. Exatamente. Isso mesmo. E como o Diego disse, é uma escrita mais breve, é uma escrita mais curta e que permite que seja introduzido algum assunto, algum tópico da educação que interesse, né? Ou, enfim, das pesquisas do PPGEC, que são variadas, mas que se encontram normalmente na educação, para que a pessoa possa dar apontamentos iniciais e que depois possa vir a virar um artigo, um resumo expandido, né? Algo do tipo. Sim. Até mesmo como resultado, né, do projeto que nós falávamos antes da obra, a maioria dos textos que estão aqui nessa obra, na nossa 4ª edição dos textos acadêmicos, são, então, ampliações desses textos curtos. Né? Isso então, mesmo. O princípio é que você vai, então, em busca daquilo que tu gosta de escrever, faça esse texto curto, né? Compartilha com os colegas e tudo mais, depois ele vira obra. Então, você tem a oportunidade de expandir esse seu texto e transformar ele nessa obra que nós organizamos anualmente. Entendi. Vocês fazem, então, como se fosse uma segunda chamada, dizendo ao autor que o texto dele foi escolhido para participar da obra, e daí ele pode fazer a ampliação. Exatamente. Muito bom, Isso. muito legal. E como o nosso programa traz muito à memória do Mário Osório Marques, né? Aqui da Unijuí, enfim, e com base, né, no escrever é preciso, quando ele vai dizer, né, nem um dia sem uma linha, quando ele vai escrever muito sobre a importância do ato, de escrever, de não ficar apenas na nossa cabeça, de levar isso para o papel, é um bom treino, né? Pra gente que está se desafiando ali, de sair das páginas em branco e popularizar o que nós estamos estudando, né? Exato, Maria. Eu acho que é importante também a gente falar sobre o quanto o PPGEC oportuniza esses espaços pra gente, né? Então, o professor Sidney tá sempre nos buscando, vamos lá, pessoal, né? Fazendo essa integração, buscar os espaços, né? Fazer parte, por exemplo, do próprio podcast que o Carlos está conduzindo aqui conosco, é uma oportunidade também para você se integrar, conhecer os colegas, porque às vezes a gente faz disciplinas tão distantes, né? Ou não faz disciplinas, a gente acaba não se integrando com os colegas. Então, os projetos, eles também são ou fazem parte disso, né? Dessa ideia de integração dentro do programa. Ok, exatamente, né? E faz nós desenvolvermos habilidades diferentes. Por exemplo, como apresentar um podcast. Essa é a minha segunda experiência aqui e vocês estão participando dela. E agora falando um pouco assim, há quanto tempo vocês estão à frente desse projeto dos textos acadêmicos? Então, eu e o Diego, mais especificamente, estamos há 2 anos agora, né? Fechamos 2 anos à frente do projeto. Quem estava conosco antes é a Marciele, que inclusive também é organizadora do livro junto conosco. E por 2 anos consecutivos estivemos à frente. Porém, no último ano tivemos a parceria então com outras colegas também, que são a Milena e a Camila, que estiveram conosco. E este ano o projeto já vai ser chefiado por novas colegas, que são a Bruna e a Rosane, que estão entrando. Mas nós iniciamos há 2 anos atrás, então, justo nessa tentativa, né, Diego, de buscar uma experiência diferente enquanto pesquisadores também, para ter esse contato, porque afinal das contas, o que a gente faz dentro do projeto de textos? Nós recebemos os textos dos colegas, fazemos a leitura deles, compartilhamos entre nós, fazemos alguma correção, alguma adaptação que seja necessário. Se é necessário uma correção, a gente envia de volta para o colega, para ele ver se está de acordo, se concorda, né? Conversar com o seu orientador, enfim. E depois a gente envia para publicação. Então, é um trabalho bem tranquilo e muito prazeroso de ser feito, porque a gente acaba conhecendo as pesquisas dos outros e também entendendo um pouco mais sobre as outras pesquisas aqui do PPGEC, que são temas realmente bem variados, né? E isso é uma característica do nosso programa, né? O nosso programa, nós temos 3 linhas de pesquisa e dentro das linhas de pesquisa, as pesquisas são extremamente variadas, né? Se tu for analisar, claro que existe ali a espinha dorsal, que é a educação, mas as pesquisas são amplas e totalmente diversificadas, que é uma característica do nosso programa. É isso aí.
E nós acabamos tendo contato, então, com esses assuntos variados, né? E muitas vezes a gente, como eu disse, faz alguma correção, alguma coisa, compartilha um com os outros, né? O professor Sidney, que é o nosso coordenador, também está conosco nesse grupo de textos acadêmicos, então ele também nos auxilia nessa parte das correções. E é bem interessante, é uma proposta diferente, né? É uma proposta de aprendizado, né, Maria? Dentro da escrita. Mesmo. Isso mesmo. Uma nova experiência também na forma da formatação em si, né? Que é bem importante. E de aprender o que os outros colegas estão pesquisando por aí. Então vamos entrar e falar a respeito do livro em específico, qual que é, se existe um tema, qual que é o conteúdo desse livro e também, né, qual que foi esse processo de produção. Então, qual que é o tema central do livro? Ele segue alguma linha específica dentro de alguma área de pesquisa ou ele abrange, como vocês falaram, todas as linhas, né? Ele mostra justamente essa face do programa que é algo bem variado em relação às pesquisas. A obra foi lançada no ano passado, né? No finalzinho, era no meio de dezembro. Pertinho do Natal foi. E também foi um momento também de integração, né? Nos reunimos lá na Literatos, lá. E foi bem interessante. Onde cada um também pôde trazer um pouquinho, né? A ideia era um aspecto, né? Da sua escrita. A obra em si, ela é organizada por nós, mas ela é um pouquinho de cada um. Né, de cada um dos profs também, porque os profs também participam, né, junto com seus orientandos. A temática central do livro é pesquisas e escritas de discentes do programa de pós-graduação em educação nas ciências da Unijuí. Então, é a reunião mesmo desses escritos, desses textos, e a gente segue, né, nessa parceria também com a editora de ilustração, né, com o Fábio, que também foi nosso aluno aqui no programa. Uma parceria muito boa que a gente tem com ele, de construir essa obra, né? Então, são textos diversos, né, dentro da temática de cada um e de interesse, né? Eu acho que isso é o mais interessante. Isso. O livro hoje, essa última publicação, então, conta com textos das 3 linhas de pesquisa, né? Eles estão todos juntos no livro, mas é interessante a gente ver que tem textos nossos, que somos aqui da região noroeste, tem textos do pessoal que faz parte do Minter e do Dinter lá, de Balsas, no Maranhão. Então, nós temos textos do Brasil inteiro dentro desse livro, né? E eles estão todos interligados em um único ponto, que é a educação. Em algum ponto de cada texto se fala sobre educação. É o que nos move, né? Isso, o que nos une. O que nos une, o que nos move é a educação. Então, organizar esse material, ele, como nós conversávamos antes, foi um período longo, é quase um ano, né? Organizando e ajustando, e volta, e refaz, e reorganiza. Porque a nossa meta é justamente, né, poder, então, entregar um material organizado, né, bem produzido, né, que as pessoas possam, então, compreender também essa quantidade de pesquisas que nós temos no PPGEC, né? Este livro, esta obra, é o que nos representa enquanto programa, no sentido de que, bom, olha só a quantidade de pesquisas que tem, são 21 textos diferentes um do outro, com a temática da educação no foco. Não estão separados por linhas, eles estão ali. Numa área só. Estão Isso, todos ali, estão todos compilados, sem separação de linhas. Isso, exatamente. Isso. Muito bem. Integrados, certo. E como vocês falaram, né, o programa ele conta com participantes de várias regiões daqui do país, né? Não é só algo regional, localizado aqui no noroeste do estado. Não, ele tem pessoas do Maranhão, né? Tem pessoas de diversos outros estados aqui do nosso país. Isso é muito interessante porque mostra realidades diferentes e essas pesquisas integradas a essas realidades, né? Isso é algo que a gente pode ressaltar aqui do programa. Então, né, os principais desafios, vocês já falaram um pouco, é o tempo para preparar tudo isso, é organizar conforme a editora pede, né? Ou a editora faz esse processo de formatação ou ele é feito por vocês?
A editora faz muito da formatação, inclusive o Fábio foi muito paciente conosco, né, Diego? Até porque esse livro foi o primeiro livro que tanto eu quanto o Diego organizamos, né? Então foi um desafio muito grande, nos desafiamos a fazer essa organização, mas todos os textos nós coletamos, entramos em contato com os colegas, fizemos leituras prévias, avisamos, né, se tinha alguma questão para ser ajustada, foi enviado para a editora. Eu vou deixar essa parte depois para o Diego falar mais, que o Diego cuidou mais dessa parte de contato com a editora, mas vamos dizer assim, o grosso a editora nos ajuda e organiza ali. Mas pra gente ficou mais as minúcias, né? De observar, ver se estava tudo ok, se precisava fazer alguma revisão, entrar em contato com os autores, fazer essa ponte, né, entre os autores e a editora, e aí por diante. Eu acho que essa questão até foi do próprio grupo do projeto de vamos deixar uma pessoa em contato direto, né? E esse contato acaba sendo facilitado porque o próprio Fábio nos auxiliou muito, mas nesse sentido, mais a questão de prazos, né? Que a gente fica nesse sentido, vamos tentar fazer com que seja dentro do ano, né? Que a gente não consiga, não extrapole, porque nossa meta é fazer outro no ano que vem, enfim. Mas no sentido mais de cobrança de prazos, né? Porque a maioria dos colegas já tinha o texto pronto, né? Praticamente. Então, importante falar também da questão que é um texto, é uma obra do PPGEC, dos alunos e dos egressos também. Isso, né? mesmo. Temos egressos no livro também. E nessa questão dos prazos, como o Diego colocou, muitas vezes é um desafio, porque quem está aqui ou é egresso, ou é professor, ou é acadêmico do Educação nas Ciências, né? Porque isso eu acho que é importante a gente colocar, as chamadas sempre são abertas, né? Para a nossa família, vamos dizer assim. Professores, alunos, egressos e aí por diante. Então, é interessante a gente pensar que foi uma dedicação além das teses, das dissertações, dos artigos científicos, principalmente o pessoal que é egresso, que continua publicando e tudo mais. Então, é um desafio também esse prazo, porque a gente sabe que a vida de mestrando, de doutorando é corrida. Né? Então, a gente agradece, inclusive, o pessoal que embarcou nessa conosco e nos ajudou nisso, nos prazos. Claro, fizemos algumas adaptações algumas vezes, porque a gente também entende que é difícil, que é corrido, mas, na medida do possível, saiu em 2024, que era o nosso objetivo, né? Muito bom. E como que foi esse processo de seleção assim dos textos? Existe uma escala para os alunos do programa escreverem mensalmente, né? Sim. Mas, além disso, vocês convidaram egressos para escreverem. Então, os textos que estão no livro são de todos aqueles que escreveram em 2023 ou 24 esse volume? Ele é referente a 23, 23, mas ele foi produzido do projeto de 23, mas foi produzido durante 24. Isso. Então, assim, é aberta uma chamada pública, foi aberta nas redes, inclusive do PPGEC, no Instagram, no Facebook do programa. Foi enviado por e-mail também, tanto para os egressos quanto para os alunos, professores, e foi aberta essa chamada. Como ele é um livro, obviamente ele teve um custo, né, para nós, para os autores, para todos nós. Então, foi aberta essa chamada para quem tivesse interesse de fazer essa publicação conosco, sabendo que seria, então, uma extensão do projeto de textos. E os textos que estão aqui, o pessoal nos enviou e nós fomos fazendo esse contato com os autores para essa seleção dos textos, né? Muitos nos pediram se a temática poderia ser essa, o que nós achávamos, e assim ele foi construído. Então, ele é uma obra de construção coletiva. Tá certo. E também, agora existe a intenção de expandir esse projeto, então a gente já sabe que esse ano então teremos um novo volume, uma nova edição. Este ano em especial porque nós estamos completando 30 anos do programa, né? Então o PPGEC está fazendo 30 anos, então a gente está tentando, dentro das comemorações, inserir então o lançamento da obra nova, né, de 2025. Então, nosso objetivo aqui é tentar expandir um pouquinho mais, né? Trazer, então, 3 volumes dessa vez, né? Então,
ampliar um pouco mais essa coleção. Um desafio também. É um desafio grande, mas que ele seja, então, direcionado para cada uma das linhas do programa, né? Que são 3 linhas, então, que a gente possa tentar desenvolver, então, em cada uma das linhas, a produção dos textos acadêmicos. Isso, e que a ideia da separação das linhas também vem para que essas obras sirvam como um referencial para quem está procurando o PPGEC. Sou lá um professor, né? Estou trabalhando, tenho minha licenciatura, mas tenho interesse em fazer um mestrado. Entra lá no site, vê as linhas, consegue ver o livro já. Esses temas aqui me interessam, a linha pesquisa. Mas esse tema que me interessa é outra linha que pesquisa, então deixa eu dar uma olhadinha. Então, é bacana para que sirva como isso também, né? Não digo como um guia, mas como uma referência, né? Para quem está procurando um programa de pós-graduação. Todo ano a gente tem processo seletivo, né, no PPGEC, e é interessante que a gente possa... Claro que dentro do próprio processo seletivo existem as indicações, as bibliografias, né, que vão ser utilizadas no processo, e que também a pessoa pode, né, se integrar e saber um pouquinho mais sobre cada uma das linhas. Mas é interessante que a gente tenha também esse nosso material, que é um material nosso, né? Somos nós, os alunos do PPGEC, que estamos construindo, que estamos fazendo, né, dentro de todos os projetos. Isso mesmo. Muito bom. Então, como os interessados podem participar e submeter esses textos? Eles vão receber, então, durante o ano, a escala dos novos que estão entrando, dos que já estão no programa, e assim vocês irão fazer contato com eles para que, avisando, então, que eles vão poder participar dessa nova edição. Isso, eu acho importante a gente colocar que o projeto de textos acadêmicos, apesar dele ser o inspirador e o produto ser o livro, ele é uma coisa, o livro é outra, né? O livro é de livre adesão. O projeto de textos acadêmicos, ele é específico para alunos, né, Diego? Para professores, então, cada aluno com o seu professor publica o texto. Normalmente, os bolsistas, a gente já manda um cronograma. Quem não é bolsista, os demais alunos do programa são todos convidadíssimos a participar. Tivemos textos, inclusive, ano passado, né, de vários colegas que não são bolsistas, mas que é interessante também. E esse cronograma, essa organização, a gente envia por e-mail sempre, tá? Sempre tem esse contato e, obviamente, os colegas entram em contato conosco também pelo e-mail, enfim, outras vias também. O livro já, a chamada, a gente abre ela nas redes sociais do PPGEC. Então, egressos, alunos, professores que tiverem o interesse, né, de participar dessa nova, não seria coleção, mas desses novos volumes, dos novos volumes, é interessante ficar de olho nas redes sociais. Claro que vamos divulgar também via e-mail, vamos fazer todo esse processo, mas normalmente nas redes sociais do PPGEC que o pessoal consegue se manter mais conectado, mais ativo, né, dentro do que está acontecendo no nosso programa. Existe algum mês já programado para que se iniciem essas chamadas? Sim, na realidade a gente tá com a chamada pronta, né? Estamos com a chamada pronta, agora temos que pegar o ok do chefe, né? Temos que conversar ainda um pouquinho com o Sidney, com o professor Sidney sobre isso. E daí, em seguida, ali, acredito que em abril a gente já vai abrir ela pra dar mais tempo também, né? Eu acho que o tempo é muito importante quando a gente tá fazendo um trabalho mais amplo, né? Que vai envolver muito mais pessoas. Eu acho que o tempo, ele vem nos ajudar bastante. Acho que é importante também, Carlos, a gente pensar nesses colegas que estão chegando, né? Hoje nós tivemos a recepção dos colegas novos, que a gente convide, que sirva de convite, né, para os colegas que estão chegando a se integrar e, né, buscar participar desses nossos projetos. Eles são tão importantes porque faz movimento, né, dentro do programa. Então, participar do podcast, né, de tentar saber também o que está acontecendo com os textos. Nós estamos lá agora catalogando uma tonelada de livros lá, que nosso objetivo é fazer uma biblioteca geral do PPGEC, né? Então, tentar se integrar, né? E buscar. E a gente está aí também à disposição para poder ajudar todos, né? E tentar direcionar dentro daquilo que o PPGEC oportuniza para todos nós. Tá certo, é isso aí, né? Então,
podemos conversar a respeito dos projetos do programa, a respeito dos textos acadêmicos, da organização do livro, e é muito importante que vocês falaram, né, aos novos alunos que estão entrando esse ano e aos que já fazem parte do programa, que se integrem, que busquem um projeto. Existem diversos projetos, como a gente viu hoje, existe aqui o podcast, e todos eles necessitam de pessoas para que aconteçam, né, para que cada um possa contribuir, fazer sua parte e não sobrecarregar, porque a trajetória acadêmica ela não é algo exclusivo, nós não podemos... Né? Todo mundo tem que trabalhar, tem que estar desempenhando a sua função, porque já teve uma formação antes da pós-graduação, então o tempo é um recurso que se torna cada vez mais escasso, né? Nessa realidade corrida que a gente tem, e o próprio projeto de organizar todos esses textos, né, demanda muito tempo de vocês, e os alunos assim que querem participar, eles podem falar com vocês e eles poderão ajudar, é aberto para todos os alunos do programa para contribuírem com o projeto? Podem, com certeza. Como eu disse hoje, o Diego já está saindo do projeto justo para abrir vagas para outros colegas. Eu sigo pelo menos mais meio ano para acompanhar esse início das colegas que estão entrando, mas a gente sempre precisa de ajuda, a gente sempre precisa de apoio. Todos os projetos, eles só acontecem no momento em que nós nos envolvemos enquanto alunos, enquanto pesquisadores, né? E muitas vezes a trajetória acadêmica, ela é muito isolada, ela é muito solitária, você tá ali pesquisando, escrevendo, então os projetos são um respiro, né, para nós termos essa comunidade. E eu acho que vale a pena também lembrar, Carlos, que os nossos egressos também sempre são bem-vindos em nossa casa, né? O professor Sidney comenta muito sobre sempre, mas os egressos são também parte da nossa família, que está aí mundo afora hoje. Na recepção dos alunos, inclusive, ele comentou, né, como foi bonito fazer o quadriênio do nosso programa e ver onde estão os egressos, né, do PPGEC, onde estamos chegando. Então, isso é muito legal. Para o livro, para os grupos de pesquisa, nós nem citamos, mas os grupos de pesquisa também temos muitos grupos de pesquisa. Exatamente. Nas 3 linhas. Então, os professores divulgam, as redes sociais do PPGEC divulgam, e sempre são bem-vindos, são todos muito bem-vindos, né? Então, aos alunos aí do programa, fiquem ligados nas redes sociais, no seu e-mail também, que é importante, sempre vão estar recebendo notícias, programações a respeito dos projetos e tudo mais. E acredito que seja isso. Vocês querem dar mais alguma palavra, falar mais alguma coisa, um comentário? Acredito que só agradecer, né, Diego, pelo espaço para divulgação. Quem tiver interesse, o livro está disponível no site da Editora Ilustração, né, de forma gratuita. Pode ser baixado o e-book. Exatamente, o e-book está à disposição. A ideia é justamente que a gente consiga, então, que não é para ser vendido, né? Isso. Na realidade, para doar, para quem quiser ler o livro. E a maioria deles já foram doados, né? Mas ele tem à disposição, então, na Editora Ilustração, no site da editora. Isso aí. E na biblioteca do PPGEC vai ficar também, né? Na biblioteca do PPGEC, para consulta, também vai ter. Vamos tá ter lá. Certo. E agradecer o espaço, né? Agradecer a ti, Carlos, por ter nos recebido tão bem hoje. Exatamente. Bom, eu que fico feliz e agradeço a presença de vocês, a disponibilidade, Maria e Diego. Muito obrigado, então, em nome do projeto do podcast, que também é um projeto aqui do nosso PPGEC. Agradeço ao pessoal da rádio, que também nos ajuda, cede o espaço, ajuda com todos os equipamentos. O Andrei, em especial. O Andrei, em especial, que está aqui com a gente também. E é isso aí, esse foi o nosso episódio de número 61 do podcast Consciência, podcast do PPGEC, disponível no Spotify e no YouTube. Um abraço. Um abraço. Até mais.